não poderia perder a oportunidade de receber a Elisandra Caires. Tudo bem, Elisandra? Boa tarde, Auro. Boa tarde. Quanto tempo, hein? É verdade. Boa tarde a todos os ouvintes da Planeta Verde. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, lisonjeada com as suas palavras. Aliás, ontem, então, logo nós divulgamos, foi divulgada a sua presença aqui. O que eu recebi de elogios, né, da sua presença aqui foi fantástica. E inclusive da sua própria formação. Eu queria que você me explicasse, até para a gente começar, Elisandra, não abusando muito do seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é escasso e já está breve estará voltando para São Paulo. Me explica, você é enfermeira. Sim. O que é ser enfermeira hoje? Porque antigamente falava enfermeira padrão, né? Hoje não existe mais isso, não existe mais enfermeira padrão? Não, a categoria é enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Então, enfermeiro é aquele que é graduado, que fez a faculdade. Então, enfermeiro é aquele que é graduado. Exatamente. Então, padrão já não existe mais. Não, é enfermeiro. E aí, dentro da enfermagem, existem especializações. No caso, eu tenho outras especializações. Quais? Então, eu tenho na saúde da família, né? A especialização. E também na parte de nefrologia. Mas aí o que me chamava mais atenção era a estomaterapia. Essa palavra é bem complicada, eu sei que traz muita dúvida. Eu falo... Estomaterapeuta, você é. Exatamente. O que é um estomaterapeuta? O pessoal já associa com o estômago, começa a perguntar várias coisas. Mas estomaterapia é uma área da enfermagem, abrange, na verdade, 3 áreas da enfermagem, né? Que é a parte de estomias. Estoma e estomias são a mesma coisa, que é a exteriorização de um órgão, né, para fora do corpo. Então, a gente tem colostomia, ileostomia, aí no caso do estômago, gastrostomia, traqueostomia. Então, o enfermeiro é especializado nos cuidados, porque às vezes ocorrem complicações, né? E também, outra área, são as lesões, são as feridas. Então, no tratamento de feridas. Isso envolve praticamente todas as feridas. E é isso que eu venho trazer hoje, né, inclusive do pé diabético. E também, na estomaterapia, a gente faz os cuidados com as incontinências, que são no tratamento de incontinência anal, continência urinária, que são as perdas de urina, de fezes. Né? Então, a gente trabalha em 3 áreas. É claro que o estomaterapeuta, muitas vezes, vai numa vertente, numa área só. Assim como pode trabalhar nas 3. Então, o enfermeiro estomaterapeuta pode ter uma clínica e trabalhar nessa especialidade ou, né, em alguma instituição privada, que seja. Bom, você trabalha hoje numa instituição privada e que tem, inclusive, o aval dos órgãos mais importantes do mundo, inclusive do Canadá. Exatamente. Né? Você pode falar só a respeito, não especificamente do hospital, mas sim desse crédito que tem. É acreditação, né? Tem acreditação ONA 3 e acreditação Quimento, que é através do Canadá mesmo. No Canadá que você Exatamente. tem. Agora, o assunto, claro, que nós vamos abordar é exatamente um assunto que é de interesse de todos. Inclusive, chegaram já algumas perguntas aqui, mas o tema, na verdade... que desperta, inclusive, atenção, é prevenção de lesões e amputação em diabéticos. É muito comum isso. Aliás, nós temos muitos diabéticos, eu diria, no mundo, mas vamos trazer aqui para nós. Né? O Brasil é um país que tem muitos diabéticos. Muito. No mundo, hoje, a gente tem em média de 463 milhões de diabetes. É muita coisa. Diabéticos. E no Brasil, chega a cerca de 13 milhões de diabético, 40 milhões de pré-diabéticos. E qual que é a importância de hoje eu estar falando sobre isso? É para a gente prevenir as lesões, porque as lesões podem levar a amputações. Né? E amputações, o ano 2020, a gente teve em torno de 10.500 amputações devido ao diabetes, sem contar o custo, né, na área da saúde, por internações que o diabetes leva. E muitas vezes a falta de qualidade de vida. Né? Principalmente na área da alimentação, o Elisandra, que é a grande preocupação para o diabético, o maior problema está na alimentação? Então, a gente sabe que o diabetes ele pode vir também, né, de fatores externos, no caso, alimentação, que a gente leva mais para o tipo 2, ou hereditário genético, que é mais o tipo 1. Então, tem essas divisões, o diabetes, né? Existe o diabético emocional, ou a diabetes emocional? Existe o diabetes. A gente ouve, às vezes, falar assim, eu fiquei internado e tive uma descompensação, minha glicemia aumentou. E após a alta,
normalizou. Então a pessoa até às vezes fica sem entender. Eu tive diabetes, eles falam, eu tive, mas eu estava internado. Então isso pode acontecer. Assim como a gestacional também. Pode acontecer do diabético ele ter a crise, no caso, como você explicou, ele tem a crise no momento de o emocional estar afetado, de repente ela volta ao normal? Acontece isso? Pode acontecer. Às vezes por conta de fatores, medicações que tomou, né, foi infundido no hospital e teve essa descompensação. Pode ser por isso. Certo. Agora, acontece muito, Elisandra, e a gente sabe que é uma grande preocupação, o tema que você traz para a gente hoje aqui é exatamente um fato que é muito normal, infelizmente, para diabéticos, que em que ponto, qual é o ponto que há necessidade de uma amputação? Quando a pessoa tem uma lesão, e essa lesão pode levar a uma infecção. E essa infecção, ela pode trazer danos como isquemia, então necrose. No caso, necrose da pele. O tecido morre e aí não tem irreversível, aí acontece a amputação. Ele perde a textura, perde... Exato, morte do tecido, morreu, aí às vezes a gente consegue fazer um desbridamento, que é a limpeza dessa lesão, mas tem momentos que não tem como, aí já entra a parte médica que tem que levar para amputação mesmo. É bom, já chega a pergunta, a Cristina está dizendo aqui, o que tem a ver o diabetes com circulação sanguínea? Ah, tá. Então, o que acontece? O diabetes, ele traz complicações crônicas. Então, complicações microvascular, macrovascular e neuropáticas. Na microvascular, a complicação do diabetes pode levar a uma nefropatia, uma retinopatia, que é a perda visual, né, problema renal. Certo. Na macrovascular, é complicação de maiores vasos. Então, pode levar a um infarto agudo do miocárdio, pode levar a doença arterial periférica, um AVE, que é o acidente vascular encefálico. Agora, quando o diabetes ele atinge a parte neuropática, ele atinge o sistema nervoso. E aí tem um comprometimento nos nervos. E acontece a neuropatia periférica, é lá nos pés. Aí a pessoa começa a perder a sensibilidade. Então, hoje eu trago informações porque eu quero trazer orientações para que os enfermeiros comecem a multiplicar. Não só o enfermeiro estomaterapeuta trabalhar nessa área, mas sim todos da enfermagem, desde o auxiliar, técnico de enfermagem, enfermeiros, que possa, aonde esteja trabalhando, multiplicar isso para a gente tentar prevenir ao máximo as amputações. Certo. Augusto, morador do centro da cidade, está dizendo o seguinte, qual que é a diferença de diabetes 1 e diabetes 2? Então, como eu já disse, né? Geralmente nasce já, a criança já tem o tipo 1, né? E o tipo 2 geralmente vai desenvolvendo com o decorrer da vida e ao longo da vida, na verdade, através de uma má alimentação, obesidade, e aí começa a forçar o pâncreas. Qual é mais grave? Que é, na verdade, assim, se a gente for pensar, os dois são graves, porque muitas vezes o tipo 1 às vezes toma insulina, o tipo 2 começa a tomar um antihipoglicemia anti-oral, mas com o tempo esse pâncreas ele não aguenta e precisa tomar insulina também. Então a gente tem que ver que todos são graves, não tem essa, né? Então a gente tem que tomar todos os cuidados e, claro, nasceu com diabetes, vai ter que tomar os cuidados, como vai ter que ir ao médico periodicamente. Certo. Tem todo um cuidado a ser feito anualmente e aí não é abandonar, né, o tratamento, que muitas pessoas abandonam e às vezes por conta própria para de tomar a medicação e isso vai agravando cada vez mais. Ela é realmente, hoje uma grande porcentagem da população passa pelo problema, né, Elisandra? Exatamente, uma grande porcentagem. E antigamente se falava muito em adultos, mas hoje você vê crianças, inclusive. Crianças, sim. Tem sido muito comum. Exatamente. Isso aí. O que mais que nós temos aqui? Eu queria falar um pouquinho, o SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, ele tem uma cartilha hoje, que é um e-book, na verdade, que é Cuidados com os Pés em Pessoas com Diabetes. Certo. Então, está acessível a todo mundo que quiser entrar no site, pode baixar essa cartilha e lá dá todas as orientações dos cuidados que deve ter. Como é que faz para baixar essa cartilha? Não, você entra no site e lá site? tem da Sociedade Brasileira de Diabetes. Certo. E aí lá tem um local que está escrito e-book. E lá você consegue estar baixando esse e-book, que são os cuidados, né? Porque assim, em tempo de pandemia, a gente sabe das complicações, como que está a rede hospitalar, né? O número de internação.
e evitar também sair de casa, isso, aquilo. Então, a pessoa acaba ficando em casa e abandona o tratamento. Só que na cartilha, no e-book, eles frisam que tem sim a possibilidade do próprio paciente ou mesmo familiar estar tendo esses cuidados de visualizar, né? Aí, no caso, eu já tinha que entrar falando dessas orientações. A Elza está dizendo aqui, tenho formigação só na sola dos pés. Pode acontecer, por conta da neuropatia. Às vezes é começo de neuropatia, então é somente aquele formigamento, aquela dormência, tem uma sensibilidade, pouca sensibilidade, na verdade. Tá. Eu sei que você tem... Está chegando algumas perguntas, se você... Não, tá certo. Viu? A Juliana Souza Apes, boa tarde, Auro. Eu tenho hipoglicemia. Tem alguma coisa a ver com a diabetes tipo 1? Então, a hipoglicemia, às vezes, tem que estar vendo certinho, ela tem que estar ir ao médico para começar, né? Fazer o controle certinho e estar vendo quanto à alimentação, se ela está ficando muito em jejum. Então, a questão é, a idade dela, ela era criança, ela teve diabetes, então não tem a ver com o tipo 1. Entendi. Né? Então, provavelmente, precisa estar observando o que está levando essa hipoglicemia, mas aí eu falo, procurar um médico, sim. Tá certo. Pode concluir as suas informações. Então, assim, o que eu quero falar são as orientações. Como eu disse, a gente precisa multiplicar essas orientações. Então, as orientações, ela tem 3 situações distintas, que é aquela primeira situação, quando o paciente é diabético, mas não tem a lesão. Então, o que eu vou fazer para que não ocorra essa lesão? A situação 2 já tem uma ferida instalada no pé, diabético já tem a ferida. E a situação 3 é quando essa ferida, ela infecciona. Aí que está o problema, ela infeccionou, pode levar a amputação. Que coisa, ela tem algumas etapas, então. Surgiu, já tem que logo já procurar um médico para... Exatamente. Consultar um médico para ter informação. Então, eu queria falar então um pouquinho sobre a situação 1. Por favor. Tá? Então, tenho diabetes e não tenho a ferida. Como eu vou fazer, no caso, para que não ocorra essa ferida? Então, tem uma rotina de cuidados com os pés. Então, essa pessoa tem que ter essa rotina de cuidados. Então, é uma avaliação doméstica mesmo. Porque a gente sabe que o paciente diabético ele tem que passar pelo menos uma vez, no mínimo, uma vez por ano com um profissional da saúde para estar avaliando esses pés. Para estar avaliando esses pés lá na instituição de saúde, geralmente eles vão usar monofilamento, diapasão, um martelo de Buch. São testes, na verdade, de sensibilidade, né, para ver se a pessoa sente dor. Né, para ver, no caso, reflexo neurológico, isso tudo para estar vendo as fibras nervosas. Então, o profissional ele vai estar agendando esse paciente e vai estar fazendo essa avaliação dos pés. Só que o momento que estamos vivendo não está propício, está difícil fazer essas avaliações. Então, o que eu recomendo? E também a cartilha, no caso, né, é fazer essa avaliação em casa. Na impossibilidade do paciente fazer essa avaliação, pedir para algum familiar estar ajudando. Então, no caso que eu falei, monofilamento. O monofilamento, ele testa a sensibilidade das pontas dos dedos. No caso, alguém da família, com o dedo indicador, vai estar encostando nas pontas dos dedos. E aí, o que eu oriento? A partir do dedão, que chama hálux. Então, você vai tocar em 3 dedos. A partir do dedão, o segundo dedo e o terceiro. Em ambos os pés. Então, no total, são 6 dedos. Se ele fez o toque, a pessoa sentiu de 5 a 6 dedos, tudo bem. Tá ok a sensibilidade. Na falta, não estou sentindo, então ele já está com comprometimento. Olha isso. Né? Neuropatia periférica ali. Então, tá... Só repetir, essa é uma informação que ela tem que ser repetida para que as pessoas entendam bem. Repete é um teste que você vai fazer. É um teste. Tá? No caso, é em casa, né? Então, a pessoa pode deitar, pede e... Aí ela vai fazer o toque. Quem for fazer o toque vai com o dedo indicador da mão, vai tocar nos dedos dos pés dessa pessoa que é portador de diabetes. A partir do hálux, segundo dedo e terceiro dedo. Certo. Isso tanto pé direito quanto esquerdo. E vai perguntando, tá sentindo? Onde eu tô? Qual dedo? Porque a pessoa deitada às vezes não tá visualizando direito e aí ela vai estar falando se está sentindo, tá? Então esse é um dos testes que é através do toque. Outro teste também que dá para fazer, olhar a circulação desse pé. Às vezes na parte arterial, em cima do pé, que é a artéria pediosa, a gente consegue sentir a artéria pulsar. Eu sei que às vezes é difícil mesmo, até para os profissionais às vezes fica um pouquinho complicado, dependendo se tem algum comprometimento. Mas é interessante estar olhando, né? Tá vendo, no caso,
como que está a perfusão desse pé. Na perfusão, a pessoa pode apertar a pontinha do dedo do pé. Na questão de 5 segundos, ela dá uma apertadinha, vai ficar meio vermelhinho. Solta em 3 segundos, se voltou a coloração, ok. Se não voltou, tá com comprometimento aí na circulação. Então, são dicas assim que são fáceis de fazer em casa. E as pessoas simples de fazer, que você tem um resultado... Exatamente. Aí, outra coisa também, a deformidade nos pés. A neuropatia, ela leva a deformidades ósseas. Então, a pessoa começa a apresentar dedos em garra. Então, fica que nem se fosse uma garrinha, o dedo. O pé cavo, que é um aumento da curvatura do pé. A ausência dessa curva também pode ocorrer, que é aquele pé plano. O dedo sobrepostos, o dedinho um sobre cima um do outro. Às vezes você olha o pé e fala assim, nossa, mas está tudo tortinho, por quê? Tem diabetes? Ah, ela tem. Então, é a neuropatia que está instalada ali. Joanete, muitas vezes, não quer dizer que todo mundo que tem joanete tem diabetes, mas pode sim ocorrer em diabético, tá? E o pé de Charcot, geralmente o médico percebe que a pessoa começa a ter um edema, que é o inchaço, um vermelhidão na pele, e começa a reclamar, e aí, através de um raio-x, de um exame mais específico, começa a ver que é um comprometimento ósseo, tanto o tornozelo, na parte do pé também, tá? E quais são as rotinas diárias? Todo dia. É a higiene desses pés, então eu indico sempre estar lavando com sabonete. O sabonete pode ser sabonete neutro, líquido, ou mesmo, eu não tenho sabonete, né? A gente sabe, às vezes não dá para comprar um sabonete neutro, líquido. Lave bem os pés e o importante é enxugar bem, porque muitas vezes a pessoa toma o banho, começa a se enxugar, chega nos pés, não dá tanta importância, já sai correndo, né? Verdade. Então, ou então aquela toalha que já está bem úmida, molhada com o corpo, vai enxugar os dedos e tem que enxugar bem entre o vão dos dedos. Então, de preferência com uma toalha seca. É tudo muito simples, né? São atitudes simples, né? Para quê? Para evitar micose. A micose interdigital, ela traz lesões. E tudo que tem lesão é uma abertura, uma porta aberta para algum micro-organismo, bactéria. Uma infecção, na verdade. Exatamente. Aí entra a bactéria e forma uma lesão e aquilo vai... Quem é diabético tem que tomar esses cuidados. Então, essas são as rotinas diárias e também a hidratação. Pode perceber, pé de pessoas que têm diabetes é muito ressecado, tem fissuras, rachaduras, né? Certo. Então, a pele é bem ressecada. Então, um hidratante. O que eu ouço? Eu acho muito importante estar falando isso aqui. Eu pergunto, tá hidratando os pés? Eu tô passando óleo. Não, óleo não hidrata, lubrifica, né? Então, tem que ser um hidratante à base de água. É aquele hidratante que não tem cheiro, que não tem o perfume, porque às vezes contém álcool. Sim. E ele resseca. Então, tem que ser à base de água. Existem inúmeros, né, cremes no mercado. Então, específico, né? Específico. Então, só a procura e, assim, tem desde o mais barato até o mais caro, mas, assim, que seja um hidratante à base de água, tá? Bom, essas seriam as rotinas diárias. Rotinas semanais, para quem tem diabetes. Esfoliação, um creme esfoliante para ajudar ali naquele ressecamento. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um creme esfoliante. Faça caseiro, uma colher de mel, uma colherzinha de fubá ou mesmo de aveia, de flocos finos, você consegue já fazer uma esfoliação muito importante nos pés. Aí você faz essa esfoliação por alguns minutos, remove, passa o creminho hidratante, pode estar passando ali um plástico, um filme de PVC, né? E deixa agir uns 20 minutinhos, retira, põe uma meia e calça o sapato para evitar escorregar, né? Certo. E quem mora sozinho, faça isso à noite, a hora que vai dormir, e põe a meia, porque isso ajuda muito, porque a gente vê relatos de diabético falando assim, mas eu hidrato, mas parece que a pele não hidrata, está sempre seca. Mas por que não toma esses cuidados? Começa a fazer esses cuidados que vão dar certo. Tá? Então, esfoliação e hidratação profunda. Certo. E aí a gente tem os cuidados mensais, que uns 21 dias aí do mês, o corte da unha. Isso daí também é muito importante a gente estar falando do corte, porque o corte tem que ser um corte ideal,
tem que ser linha reta, não ficar cortando cantinho. Tem gente que é louco por ficar tirando cutícula. Sim. E aí também pode machucar, lesionar, ou então aquela tal da unha encravada, né? É isso aí. Então, o corte é linha reta, no máximo é dar uma lixadinha no cantinho, assim, né? E para não ficar as pontinhas. O chamado unha encravada quando inflama, na verdade. Eu já vi amputação por unha encravada. Começa no dedo ali, começa a subir, peito do pé, e aí compromete o pé inteiro. É uma coisa tão simples, através de um corte, né, de unha. É porque quando inflama, na verdade, dependendo da situação, ela tem uma proporção rápida e muito dolorida, inclusive. Né? Exatamente. Eu já passei por isso, inclusive. E a questão, que nem você passou por isso, mas quem tem a neuropatia periférica, muitas vezes não vai sentir essa dor, porque perde a sensibilidade à dor. Não é? É assim, os nervos são como uns fiozinhos, né, os fios, encapadinho. Aí, com o diabetes, ele começa a diminuir a transição de oxigênio. O sangue leva menos oxigênio através dos capilares. E com isso, o cérebro não começa na verdade, não leva a transmissão da dor para o cérebro. Né? E aí a pessoa não sente dor, coloca um sapato, fica aquele sapato fechado o tempo todo e acontece de ir piorando, infeccionar cada vez mais por conta da falta da sensibilidade. Certo.